Quando a Mônica me convidou para esse seminário, eu sempre falo com ela que eu não digo não aqui para meus amigos aqui da Rural de Nova Iguaçu, e para uma mesa particularmente, falei, mas só tem problema nessa. Primeiro que eu apesar de ser professor lá de História Econômica, eu não sou exatamente historiador. Eu sou um macroeconomista que dou aula de História Econômica. Esse é o que eu sou, que vocês vão ver claramente o que eu sou. Não demora 2 minutos para revelar a cara, certo? E a segunda coisa que eu falei, eu tenho uma particular dificuldade em falar sobre o negócio de metodologia. Sempre quando tem esse projeto de aluno, sempre o projeto de mestrado, o que eu ponho em metodologia? Eu falo, não sei, porque realmente eu não sei. Eu ponho trabalho empírico, trabalho teórico, eu sou muito ruim em questão metodológica, não é exatamente o que eu tenho muita familiaridade. Então, lógico, o que você está fazendo aqui? Bom, além de atender o gentil convite da minha amiga Mônica, tem um aspecto que eu acho que meio que caracteriza o trabalho que eu faço e outras pessoas da UFRJ fazem, aí outras pessoas por aí fazem, tá certo? Que é fazer uma análise econômica da história. Não sou historiador econômico, sou um economista que aplica um certo modelo teórico à análise histórica, é isso que a gente faz. Outras pessoas pegam dados utilizados, eu tento dar uma ordem segundo uma teoria, e no fundo eu vou tentar apresentar os elementos dessa análise teórica, os componentes centrais dessa análise teórica, quer dizer, como é que eu penso a análise teórica, e aí eu vou falar de macroeconomia, parece que é um termo muito restrito, e realmente é muito restrito, talvez não seja muito bom. Podia usar o termo desenvolvimento, mas também não é muito bom. Eu vou usar a economia política, que é o mais razoável. É muito antigo, mas me parece mais adequado para dar conta do que eu vou falar. Então, no fundo, o que eu vou tentar fazer aqui, rapidamente, é mostrar uma sistemática de análise, ou como você pode juntar alguns elementos teóricos de teoria econômica, tá certo? Para aplicar em análise histórica. É isso, é mais ou menos o que eu faço, o que eu faço e que outras pessoas com que eu convivo e que são próximas a mim fazem, e que não só aqui. No final eu vou dizer que, digamos assim, não vou ser presunçoso dizer que só no Brasil faz isso, é pessoas fora do Brasil que fazem coisas parecidas, tal, talvez não exatamente iguais, mas que eu acho que até são coisas que eu tenho lido recentemente e tenho achado bem legais e que podem ser, eventualmente, para vocês, uma dica legal de abrir uma esfera de pesquisa. Bom, então, o primeiro problema, então, para apresentar esse pacote interpretativo, né, que eu desenvolvo e outras pessoas também desenvolvem, obviamente não fui eu que inventei, qual o nome que eu dou para isso? Uma boa pergunta. Aí, sempre eu vou para esse meu head de clássico. A minha tese de doutorado também, eu usei esse termo clássico, é um termo bom, porque clássico parece que é uma coisa bacana, clássico. É um clássico, tal coisa, aquele modelo é um clássico, mas na verdade, esse clássico meu tem um sentido de retomar os clássicos e ser antes dos neoclássicos. É mais por negação, propriamente, do que afirmação, em certo sentido. É afirmação, claro, porque nos clássicos há um sentido, e um dos autores que para mim é muito importante, que é o Sraffa, fez exatamente essa trajetória. Ele quis retomar os clássicos, tá certo? Como uma alternativa à, então, tendência dominante, que era a teoria marginalista. Então, tem esse sentido genérico de dizer que é não marginalista a minha análise, e ela utiliza as ideias básicas da teoria clássica de distribuição. Bom, então, por isso está esse clássico entre aspas, para não... Então, quais são os eixos principais? Eu acho que os 2 eixos principais que tem, tá certo? A teoria do excedente da distribuição de preços. A teoria do excedente da distribuição de preços você pode chamar de teoria clássica, teoria sraffiana, mas depois eu vou mostrar o que é isso. Basicamente é o seguinte, a teoria neoclássica, tá certo? Distribuição e preços, teoria dada por excesso de oferta, excesso de demanda, e mercado elimina esses eventuais excessos de oferta,
Você tem o equilíbrio entre oferta e demanda, é a oferta e demanda que determina os preços e as quantidades. Teoria neoclássica, segundo o princípio da substituição. A teoria clássica, anterior à teoria neoclássica, é completamente diferente, tá? E, basicamente falando, que eu vou tentar mostrar rapidamente no esquema do Garanhani, você tem uma variável distributiva exógena, condições técnicas de produção, e a outra variável endógena. No tempo dos clássicos, a variável exógena é o salário real. Hoje em dia, tem outras formas de fechamento do modelo. Você pode dar interpretação. Você pode tentar botar como variável exógena a taxa de juro e o salário real fica como variável de ajuste. Mas tudo bem. Então, o primeiro fato importante, por que esse troço é importante para analisar história, por exemplo? Porque, por exemplo, se os preços são determinados por custo de produção, e são determinados, os custos de produção são determinados por fatores que podem ter relação com o processo de acumulação ou direto ou indireto, a trajetória, por exemplo, é uma variável importantíssima, como inflação, que é importantíssima para avaliar qualquer trajetória de desenvolvimento econômico, tem uma interpretação completamente diferente, ou bastante diferente, de uma interpretação convencional. Minha tese, tudo que eu escrevo sobre isso é exatamente isso, e tem a ver com conflito distributivo, certo? Ou seja, a luta de classe, no final das contas. Então, a luta de classe já entra direto nessa parada como um elemento central, direto e objetivo em relação à distribuição de renda e, consequentemente, a nível de preço e, consequentemente, a inflação. Não é que a única influência que a luta de classe tem sobre o processo de acumulação, mas é uma direta e inelutável, e que tem muito impacto sobre as trajetórias das economias, tá? Segundo ponto é que aí não tem nada a ver com os clássicos, de fato, com os clássicos do Ricardo e Smith, certamente não, aí não vou entrando, certamente o Marx não era Laissez, certamente não era, mas de qualquer forma, os caras que fizeram o princípio da demanda efetiva, como vocês sabem, foram dois economistas, o Keynes e o Kalec. O Keynes era curto prazo, o Kalec era longo, e depois muitos outros trabalharam essa tradição, o Caldo, etc, etc. E esse é um outro ponto fundamental na minha análise histórica, assim, tipo, a trajetória de longo prazo de acumulação de uma economia capitalista, e é importante, eu estou falando aqui de economias capitalistas modernas. É claro que se eu for fazer uma metodologia que incorpora períodos históricos de longo prazo, aí é outra história. Aí eu falo, então é materialismo histórico. Tá bom, eu posso explicar diferentes métodos de produção com essa base analítica. Essa que eu estou falando é para uma economia capitalista. Então, é século XIX para frente, tá? Industrial, século XIX para frente. Mas é o que eu faço. Então, e é o que permite esse instrumental fazer. São relações capitalistas per se. Então, no longo prazo, a acumulação de capital é dada pelo tal da precisa de demanda efetiva. Aí isso tem uma outra pergunta. Então, quem gasta? A precisa de demanda efetiva é que, no longo prazo, o gasto determina a renda, e não só a renda, o gasto determina o processo de acumulação. Isso é uma pergunta fundamental para você orientar o teu programa de pesquisa econômica. Quem gasta? É o Estado que gasta? Mais, menos? É o capitalista que gasta menos? É o crédito de consumo do trabalhador que puxa a economia? É a exportação que puxa a economia? Isso te dá a famosa pergunta, cherchez la femme, quer dizer, tipo, meio machista, mas sempre tem, fazendo a confusão, quem é que gasta, quem é o elemento, é óbvio que não é um só, é óbvio que existem padrões diferentes para diferentes padrões, mas identificar este componente central de demanda efetiva de longo prazo é dever de quem quer fazer uma descrição histórica, tá certo, do processo de acumulação de capital num país. Então, esses dois são os componentes, digamos assim, centrais. Eles têm uma integração, vou tentar mostrar que ele tem uma integração desse paradigma, desse projeto de pesquisa ao qual eu recorro para fazer as minhas análises históricas. Tá, então, são dois componentes centrais, a distribuição é dada pelo preço de produção, conflito distributivo, luta de classe, com uma variável exógena e outra endógena, e a acumulação é dada por a trajetória de gasto autônomo qualquer, tá certo?
óbvio que depois vai se falar, mas quem fez macroeconomia sabe que o consumo induzido não é autônomo, mas há outras coisas que são autônomas. Quem é o autônomo nessa parada? Tá? Vamos em frente. Bom, agora são elementos complementares desse pacotão interpretativo. Tá certo? Bom, moeda, como vocês sabem, é um troço central em teoria econômica e interpretação de qualquer processo de acumulação capitalista. A moderna acumulação capitalista tem dois tipos de moeda. Não que elas sejam diferentes, mas elas são um pouquinho... A moeda doméstica, chamada moeda estatal, essa teoria, ela é o desaguadouro de uma teoria alemã, de um cara chamado Knapp, que inventou isso, mas é muito enrolado. O bom disso é um cara chamado Abba Lerner. Esse é o cara. Se vocês quiserem ler alguma coisa interessante sobre isso, chama-se Abba, A-B-B-A, Pinchas, alguma coisa lá do leste europeu, e Lerner, L-E-R-N-E-R. Esse é o cara, tá? O Abba Lerner, ele vai desenvolver uma teoria sobre a moeda estatal, como a moeda doméstica é perfeitamente manipulável, tá certo? Pelo governo e pelas instituições, pode ser paragovernamentais. Por exemplo, o Banco da Inglaterra não é um banco público nesse sentido, mas é como se fosse, é um público-privado. Então, não tem capitalismo inglês sem Banco Central, ponto final. Isso é uma parte importante, tá certo? Capitalismo moderno sem Banco Central. Esse é um elemento central para definir. Agora, tem a moeda doméstica e a moeda externa. A moeda externa é uma moeda estatal particular, que vai depender se esse Estado manda mais ou manda menos. Como eu sempre falo, o bom de estudar a história dessa assim, que é curta, a longa é uma desgraça, por isso que eu não estudo. Muito difícil, eu sou mais limitado. A mais curta, você só tem duas. Só tem a Libra e o dólar. Então, porque só teve dois países que mandaram, a Inglaterra e os Estados Unidos. Então, na verdade, você tem a moeda estatal doméstica, tá certo? E você tem uma moeda estatal internacional, que é uma moeda estatal de um determinado país, que particularmente é o país hegemônico no mundo. Funciona. Por que tem que separar essas duas moedas? Porque elas são muito diferentes. A moeda estatal doméstica você faz, é do Estado. A moeda estatal internacional é um Estado que faz, mas não é você que faz, não é o Estado nacional que faz. Isso dá um problema que a gente vai ver, que é a questão central, para quem está pensando em acumulação, da restrição externa. Tá? Ou seja, como eu vou tentar mostrar, a restrição externa é uma restrição importantíssima quando você analisa os processos de acumulação dos países. De novo, onde é que está o mordomo? O mordomo certamente vai ser também a restrição externa. Entendeu? São os focos que você, na minha modéstia, nessa sugestão de interpretação, tem que buscar para explicar por que cresce mais, por que cresce menos, por que acumula mais, por que acumula menos. Tá? As trajetórias dos diferentes, as histórias de cada país no processo de acumulação capitalista. Bom, taxa de juros. Aí a taxa de juros realmente também eu sigo a abordagem abaleriana, tá certo? Que é, no fundo, uma variável institucional. Vejam bem, a taxa de juros é uma coisa complicada. Isso é uma coisa complicada e tem a ver um pouco com aquela discussão que eu não vou entrar no mérito da questão. Se você coloca o salário como variável exógena desse modelo interpretativo, aí a taxa de juros da produção é a variável endógena desse modelo. E aí, de fato, a taxa de juros monetária tem no mínimo um piso, que é a taxa de juros produtiva. Um pouco complicado, mas o Banco Central não pode estabelecer uma taxa de juros que seja muito diferente, tá certo, dessa taxa de juros que remunera o capital, dado outra variável exógena e as condições materiais de produção. Bom, logo, se você entende que existe uma taxa de juros exógena do Banco Central, o salário real e a taxa de juros vão meio que jogando, e a solução do problema costuma ser a inflação. Não deixa para lá, mas só quero dizer isso. É um pouco mais complicado, mas o importante é pensar nisso, que a taxa de juros nominal é uma variável inteiramente exógena. E aqui é um afastamento completo com o paradigma pós-keynesiano. A preferência para liquidez é para coisíssima alguma.
para quem já ouviu falar nisso. Né? Se você olhar a taxa de longo prazo, I'm sorry, eu não sei onde é questionar essa ideia. Você pega qualquer taxa de longo prazo, ela acompanha bonitinho a taxa de juros de curto. E a taxa de juros de curto, ninguém é doido para dizer que é diferente da taxa de juros determinada pelo Banco Central. Você pode dizer o contrário, que o Banco Central segue isso. Se você quiser ser marxista desse tipo, ou clássico desse tipo, tudo bem. O Banco Central seguiria alguma remuneração no capital e não desvia muito disso para não criar estabilidade, um movimento cíclico muito forte. Agora, dizer que o Banco Central segue a preferência pela liquidez e a incerteza dos agentes, aí é dureza, aí não dá. Realmente, aí é uma, digamos, uma ruptura razoável com uma taxa de juros que é exógena. Perdão, com uma taxa de juros que é endógena, porque nesses modelos aí pós-keynesianos a taxa de oferta de moeda é exógena. Então, quem fala isso? O Caldor falava isso, o Abalerner fala isso. Então, isso é muito importante, porque isso dá um papel para o Banco Central muito grande. Agora, para ficar claro, como estão fazendo análise histórica, e aí é um problema que eu vou depois voltar, o fato do Banco Central ter um papel muito grande, muito importante, quer dizer que o Banco Central é independente? E não estou falando aqui da independência do Banco Central, papo furado, convencional. E aí entra naquela questão complicada, até que ponto o Estado tem um upper hand, ou tem uma forma de mandar acima da burguesia, que é a classe dominante no capitalismo. O Banco Central é inimigo da burguesia, manda na burguesia, duvidoso, na melhor das hipóteses. Então, nesse caso, se a taxa de juros é uma variável distributiva, ela reflete, sim, algum tipo de arranjo sociopolítico da classe dominante, que seria a burguesia. Entendeu? O Banco Central passa a ser, digamos assim, um componente, não é uma coisa neutra com um bando de técnicos que estudaram em Chicago, tá? É um instrumento econômico e político, certo? De mudança na distribuição de renda, cujo controle, ainda que matizado numa sociedade democrática, não é, os caras não são donos assim. No Brasil até é meio constrangedor, porque eram donos, problemático, eles botavam lá os funcionários dele para tocar o negócio, mas normalmente é um pouco menos. O Ben Bernanke é professor universitário, né? E não era nenhum banco, ele era professor a vida inteira, que é o cara do FED, certo? Não estou dizendo que ele é independente dos capitalistas americanos, não. Estou falando que é menos escandaloso que em países subdesenvolvidos ou mais pobres. Mas certamente tem essa coligação. A terceira tópico é, de novo, das finanças públicas. Nessa abordagem, as finanças públicas e o gasto público, o déficit público, é o que quer que seja. Essa é a teoria das finanças funcionais, de novo, desse cidadão chamado Abalerner. Só para falar um pouco sobre a Abalerner, que é uma figura estranhamente pouco... Todo mundo já ouviu falar, quem fez economia, da condição de Marshall Lerner, mas pouca gente sabe que esse Lerner é o Abalerner. O Abalerner era o mais keynesiano dos keynesianos. Ele era mais keynesiano que o Keynes. Uma vez o Keynes foi fazer uma palestra no meio dos anos 40, e nessa época o Keynes estava no seu pior momento, o momento mais... the lowest low da sua vida, porque ele estava precisando dar nó em pingo d'água e tinha que puxar o saco dos Estados Unidos para salvar a Inglaterra. Então era uma situação meio constrangedora, e ele, obviamente, você não vai puxar o saco nos Estados Unidos e falar mal de capitalista, né? Você está no lugar errado. E o Keynes começou a falar um bando de barbaridade, e o Abalerner falou as coisas que ele acha. O Abalerner era tipo meio rabino, ele era judeu e achava a lógica, estava acima de qualquer coisa, era meio tonto para o negócio de política, e falou, não é você que diz que se tiver demanda efetiva, o cara pode gastar o que quiser até ter pleno emprego? Aí o Keynes falou, de jeito nenhum, que é esse maluco? E o Abalerner, eu li o livro do cara. O Abalerner ficou arrasado, e o Harold, que fez o modelo Harold, falou assim, não deixa não, liga não, liga não, que ele precisa ler o livro chamado Teoria Geral. Depois o Keynes escreveu uma cartinha, disse, você tem toda a razão, mas sabe como é que é, naquele momento ali, não podia dizer que você tinha razão. Era coisa, o Keynes era político, a Abalerner não era. Então, o que eu estou querendo dizer é isso, para essa teoria das finanças funcionais, o Estado é a solução da demanda efetiva.
E o resto é ajuste. Por exemplo, estoque da dívida pública, tudo bem. Tamanho do déficit público, tudo bem. Por isso chama funcionais. Tá certo? Tudo bem médio. Qual é? O estoque da dívida pública tem um impacto importante sobre a distribuição de renda. Por quê? Porque, dependendo da taxa de juros, uma parcela muito grande da renda vai para os detentores de juros e menor para os não detentores de juros. Isso é importante, porque é uma variável distributiva, mas não sobre as quantidades. Tá? Bom, finalmente, o quarto item, que é um subitem dessa abordagem, que é a questão da inovação tecnológica e progresso técnico. Eu diria que nenhuma teoria, assim, eu diria talvez que a teoria marxista, me corrija se tivesse, até que tem a mais, digamos assim, uma teoria da inovação mais, eu acho mais plausível e mais consistente, porque tem uma função justamente de interferir no conflito de classe, tá certo? Ou aumentando a mais-valia relativa, ou diminuindo o emprego e fazendo o exército industrial de reserva. Tem tem um moto, digamos assim, que lhe move. Tem a teoria do Schumpeter, que eu acho que tem um problema de total falta estranho, porque o cara é historiador, escreveu uma teoria de um tal de empresário inovador. E se você for olhar as grandes inovações, pelo menos desse daqui que eu estou falando, é tudo grande medida estatal. Certo? Me dá uma inovação moderna que não teve participação do Estado americano, que eu te dou um prêmio. Avião a jato, computador, internet, comida em lata, que é para a guerra também. E mais, boa parte das inovações estão relacionadas com guerra. De novo, cuidado. Então, e aí que eu estou sempre... Então, se a inovação vem da guerra e quem faz a guerra é o Estado, então o motor da inovação é o tal do Estado e tem um nível de causação independente e eu tenho que ficar olhando esse cara. Calma. Primeira coisa, que mesmo que a inovação primária venha do Estado, tem uma complicada trajetória que é de passar da inovação primária para as inovações secundárias e generalizar aquela inovação. Segunda coisa, Estado não faz guerra da cabeça dele, tá certo? Se você tem uma classe dominante e você tem uma burguesia, a guerra é uma guerra burguesa. Assim, chegar, apertar, botar na cadeira, aquele negócio, detetor de mentira, eu vou dizer, Então, de novo, o grau de separação operacional é grande, mas o grau de separação funcional não é tão escandalosamente grande, aliás, não é grande. Quem gasta um dinheirão para fazer pesquisa básica, que em princípio não vai dar em coisa nenhuma, é o Estado. Por exemplo, o CERN, esse troço aí que está fazendo, que descobriram a partícula lá do cara, como é que é? Do Boson Higgs, que deve, em algum momento da história, ter uma importância para alguma coisa que vocês são jovens vão usar no futuro, alguma coisa que vai ser muito prática, útil e divertida, certo? Isso é um dinheirão de dinheiro público. Agora, isso tem um dinheiro público, em grande medida, tendo por trás uma orientação para que assim o seja. O problema é que o dinheiro público tem essa grande vantagem, ele não é aplicado. Ele pode procurar uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça, que esse Boson Higgs, e em algum momento isso possivelmente vai gerar no futuro algum tipo de inovação. Então, prática. Tá? Só rapidamente, então, mais uma... Então, não sei se ficou claro que esses são dois... Espera aí, volta para o anterior, porque eu também... Você tem dois componentes analíticos econômicos centrais e 4 que são, sim, operacionais, por assim dizer. São, digamos assim, mais detalhados. Mas, o tempo todo, você tem que estar olhando esses 4 troços, tá? E entender como esses troços andam para poder fazer, isso é uma interpretação, analisar a trajetória histórica de cada país, descrever. Se você não olhar, é claro que nem todo mundo vai olhar tudo a todo momento. Você pode se dedicar a um elemento, claro. É isso, por isso que tem paper e não livros. Certo? Mas, sabendo que esses componentes
fazem parte de um todo analítico que deve ser consistente. Por exemplo, o negócio da dívida. Qual é o papel da dívida? É aumentar o gasto público e com isso manter a demanda agregada. Qual é o problema distributivo disso? É a questão dos juros. Tá? Mas os juros são determinados pelo tamanho da dívida, pelo processo crowding out? Não, os juros são determinados pelo Banco Central, que por sua vez são influenciados pela conjunção de classes que naquele momento é dominante. Obviamente, o Banco Central ainda não passou para a classe trabalhadora, acho que enquanto você é um capitalista não passa. Então vamos em frente, só para rapidamente. Então, pode passar. Esse é o esquema do Garanhani, que é um economista teórico que faleceu ano passado. No fundo é o seguinte, todas essas coisas, técnica, salário real, produto social, eles são exógenos ao que eles chamam o core da teoria, que é simplesmente achar a distribuição de renda. Tá? É a parte do excedente que vai para a classe trabalhadora, é a parte do excedente que vai para os capitalistas. Tá? No caso dele, como eu estou fazendo um modelo simplificado, o salário real é exógeno, não necessariamente é exógeno. Agora, por que o salário real é exógeno? Porque a relação de classe assim é. Mas tem relação com a acumulação? Tem. Tem relação com a teca? Tem. É óbvio que uma técnica poupadora de mão de obra, ao aumentar o exército industrial de reserva, vai pressionar o salário real para baixo. Mas um processo de acumulação mais acelerado, ao diminuir o desemprego, vai pressionar o salário real para cima. Então, esse jogo, quer dizer, aqui, digamos assim, o economista pé duro pode ficar aqui. Aqui abre justamente para essas interpretações que são de natureza sociais, sociopolíticas, tá? E descrições históricas, claramente descrição histórica, tá? Mas que, na minha, nessa proposta de interpretação, elas têm que ser consistentes com um pacotão macroeconômico que envolve todas essas variáveis. Então, por exemplo, como está acabando, eu devo ter acabado, inclusive. Então, por exemplo, quando você pensa em técnica, escolha da técnica, tá? Escolha da técnica tem um elemento importante, que é influenciado e influencia o produto social. Quanto mais produtiva a técnica, maior o produto social. Mas a acumulação de capital tem um impacto sobre a velocidade e a forma de acumulação de progresso técnico. No entanto, para você ter a escolha da técnica, você tem que ter alguma forma de organização social que entra o Estado, que entra as empresas, grosso modo, instituições meio lá, meio cá, meio estatais, meio empresariais, que vão determinar a trajetória tecnológica. Tá? O produto social é dado pelo processo de acumulação. Tem o componente salário real? Tem. Mas também tem a trajetória do gasto do governo, no longo prazo. Se é menor, cresce menos, se é maior, cresce mais. Se você tem uma técnica, um progresso técnico que te permite ser mais competitivo externamente, você exporta mais, talvez o processo de acumulação seja mais rápido. Mas aí o salário real cresce mais rápido. Mas aí pode ser que dê um problema de conflito distributivo, a inflação sobe e você tem que frear a economia com o gasto público. Então você faz uns loops, tá certo? Analíticos, e que são historicamente determinados, em cada momento da história tem mais um para lá, tem mais para cá. Por exemplo, certamente dos anos 50 aos anos 80 teve mais para lá, minha esquerda, certamente dos anos 80 para cá teve mais para cá, a minha direita, mas que os loops teóricos são os mesmos. E meu ponto é, você tem que olhar essas conexões teóricas e montar, se quiser seguir essa abordagem, essa é uma sugestão, a sua análise segundo esses elementos teóricos centrais, que seriam os balizadores da análise, e mais ainda, os indicadores dos componentes analíticos que você tem que escolher para começar a fazer análise. O primeiro passo para fazer qualquer coisa decente é escolher o que eu vou olhar. Depois você olha e vê como é que eles se encadeiam. Bom, era isso. Agradeço, eu fico muito feliz de estar aqui. Primeiro que esse congresso Fluminense História Econômica é uma elucubração da qual eu fiz parte também da discussão, né? E a gente vê isso acontecer. Segundo, daqui na Rural, é muito prazeroso vir aqui por toda a história dessa universidade, a luta que foi criar essa universidade,
e estar aqui com o prazer de ter sempre ex-alunos queridos aqui. Não sei se para eles é tão prazeroso, mas para mim é, né? E aí eu pensei em trabalhar na minha vivência como historiador econômico, algumas questões, né? E nessa relação de história e economia, as quais tensões essas e questões essas, algumas eu vivi na minha trajetória de formação e na minha produção e nos diálogos, principalmente com a Associação Brasileira de História Econômica, pesquisadores de História Econômica, e nos congressos mundiais de História Econômica. Uma das primeiras questões que eu levantaria, que às vezes nós perdemos um pouco a ideia, né, que a dimensão econômica ela é uma das múltiplas lentes possíveis de serem usadas na análise do passado, né? Eu posso olhar o passado a partir de múltiplas lentes, né? Essa é uma das que eu escolhi. Ou seja, e mais lá na frente eu vou explorar talvez um pouco mais isso, ao contrário do que se debateu nos anos 80, 90, se a hierarquia deve ser da história econômica sobre as outras histórias ou das outras histórias sobre história econômica, me parece hoje um falso dilema, né? Ela é uma das múltiplas lentes possíveis. Porém, eu também gosto de lembrar, porque a gente vem esquecendo, que todos os processos, em qualquer tempo da história humana, de produção, circulação, efetivação e apropriação da riqueza, né, que classicamente é o campo da economia, riqueza, incluindo bens e mercadorias, são resultantes das relações sociais, né? Então, isso tem uma derivação teórica fundamental. Quer dizer, descartar as relações sociais na produção, reprodução, apropriação e efetivação da mercadoria é jogar fora a própria história. E mais, quer dizer, o viver, né, sem ser um brodeliano clássico ou um fevreriano clássico, né, a história é a história dos homens, né, das pessoas no tempo. Então, o viver, que ao fim e ao cabo é o que o historiador tende ou tenta entender, é a resultante das múltiplas dimensões, portanto, espaço-temporais e das determinações econômicas, sociais, políticas e culturais. Mas há uma precedência. Como dizia o velho pensador do século XIX, antes da gente pensar, a gente primeiro precisa existir, né? E aí joga por terra uma certa análise neo-hegeliana de direita que está tomando conta da historiografia, que acha que o mundo das ideias ou da política existe sem que as pessoas vivam. Primeiro as pessoas têm que viver. Viver significa consumir. Em qualquer sociedade humana, ela tem que comer, minimamente, ela tem que morar. E aí eu já tenho, obviamente, uma prevalência concreta da relação, ou das relações que nós chamamos academicamente de econômicas sobre as outras. Embora, e aí é um erro da história econômica mais clássica, de achar que a vida humana se esgota nessas relações econômicas. Aí é que está o foco da minha reflexão.
E isso tudo como questões. E uma outra questão, que também me parece importante, metodologicamente, por enquanto eu estava numa reflexão um pouco mais teórica, né? É que nós temos que ter muito cuidado no uso, quer dizer, de teorias, métodos e técnicas construídos num determinado momento histórico. Eu estou falando principalmente da teoria econômica, que ela nasce em grande parte, o seu maior contributo é sobre o capitalismo, né? Para analisar outras sociedades espaço-temporalmente diferenciadas, né? Isso é uma questão metodológica. É impossível? Não, é impossível. James Hamilton foi estudar a inflação no século XVI, mas as dificuldades são muito mais complicadas. Ora, que derivações eu tiro desse primeiro bloco? Primeira derivação: o processo de produção de mercadorias é também um processo de produção da vida. Viver no sentido ontológico do termo. A gente não é só comida, né? Quem talvez explicitou muito melhor que muitos teóricos foram os titãs, né? A gente não é só comida, né? A gente tem outras dimensões. Então, qualquer proposta teórico-metodológica que apenas foca o processo econômico empobrece, porque desumaniza as relações econômicas. Aí a famosa, que foi meu aluno, lembra sempre que eu digo isso, a famosa questão do Fernando Braudel numa banca sobre história econômica na Espanha, muito boa a tese. Ele disse assim: sua tese é perfeita, mas cadê as castanholas? Eu não vejo espanhol na sua banca, eu não vejo gente. Essa é uma dimensão cara para o historiador, né? E mais, já entrando um pouquinho, há uma diferença clássica, meu juízo, e não é uma questão tão consensual, a diferença basilar entre economia retrospectiva e história econômica. A primeira, a economia retrospectiva, não considera outras dimensões ao tratar do econômico. A segunda, e ainda nessa mesma, na primeira, ela não considera ao autonomizar o econômico. E ao assim fazer, ela deshistoriciza o econômico, porque ela rompe aquela premissa que eu levantei, aquela questão de que a economia são fruto das relações sociais, num tempo. Ora, é interessante que os próprios fundadores da Escola dos Análises, né, só o mais famoso, talvez seja Fernando Braudel, né, sempre insistiram nessa tese. Né? Quem estudou os clássicos da historiografia econômica, né, sempre insistiram nisso, né? História econômica, história dos homens. Tem um famoso artigo do Pierre Vilar sobre isso. Na tradição marxista, que é uma das mais importantes matrizes da história econômica, inclusive do Brasil, a famosa dicotomização entre infraestrutura, né, as relações econômicas, e a superestrutura, as relações políticas, ideológicas, fez muito mais mal que bem ao avanço da ciência da história econômica. Por quê? Porque ela exatamente rompia o primado fundamental do Marx filósofo, que é da totalidade, da ontologia do ser social.
E ela rompia. E mais, quer dizer, ainda bem que vocês não estudaram isso, mas eu aqui estudei, provavelmente o Carlos e o Marcelo ainda bem não estudaram, né? O velho exemplo, que era assim, bom, a sociedade é arrumada assim, a infraestrutura é como fosse assim, as estruturas de um prédio, as paredes, e a superestrutura é a tinta, é a luz, assim que era esse marxismo vulgar que embalava a história econômica. E no Brasil, a história econômica é tradição marxista. Então, para que eu vou estudar pintura? E com isso, não se pegava essa dimensão, e empobrecia, anacronizava o pensamento marxista e anacronizava a história econômica. Tá? Isso não é só no Brasil, mas no Brasil que eu estou olhando. Sequer se atentava para um dos formadores da história econômica brasileira, que é Caio Prado Júnior, que jamais cometeu essa barbaridade. Quem lê bem Caio Prado pega a lição do velho mestre. Bom, é um diálogo possível? Essa é uma pergunta. Primeiro, acredito que os métodos desenvolvidos pela ciência econômica, com ênfase na minha linha teórica, na economia política, mas, dependendo do objeto, na macroeconomia e da microeconomia, são ferramentas fundamentais quando de certos objetos de pesquisa na história econômica. São fundamentais. O historiador econômico, quando no trato, eu, por exemplo, quando eu fui estudar no meu doutorado a empresa Companhia Docas de Santos, eu tive que estudar um pouquinho de microeconomia, de macroeconomia, de contabilidade nacional, de contabilidade privada. Quer dizer, por quê? Porque sem esse ferramental, né, eu não conseguia chegar a entender o meu objeto de pesquisa. Não adiantava eu ficar fazendo outras elucubrações que me faltava a base empírica. Por outro lado, as formas de tratar as fontes desenvolvidas pelo historiador possibilita ao economista, quanto se debruça no passado, perceber de forma mais acurada, de forma mais precisa, principalmente no trabalho empírico, a forma de tratar empiricamente as fontes. Eu acho que é um saber que o historiador acumulou aí há séculos, né? E ele é tão fundamental quanto podem ser os métodos econômicos. Finalmente, quer dizer, mais do que nunca, nos tempos de globalização, da expansão das exclusões sociais, as chamadas exclusões estruturais que o capitalismo contemporâneo está gerando, em tempo de desigualdades regionais estruturais e o aumento da financiarização da economia mundial, né? Eu acho que mais do que nunca nós temos que aprofundar o diálogo, né, entre historiadores e economistas, quer dizer, e aí saindo daquilo que talvez aí é um pouco eu como fonte, tenha sido o início da Associação Brasileira de Pesquisadores de História Econômica, né, que existiu o campo dos economistas do passado e dos historiadores que não sabiam de economia. Esse era um embate teórico, metodológico, que marcou, né? E um embate que ainda não se esgotou em nível internacional. Muito interessante que alguns países de forte tradição de história econômica, como é o caso da Espanha, história econômica não é no departamento de história, é no departamento de economia. Na Alemanha, assim.
em outros países também. Estou falando na Espanha, assim, estou falando de um país que tem uma forte tradição de estudos de história econômica, né? Mostrando que, e é até muito engraçado, que é uma eterna luta. O CNPq não reconhece história econômica como uma área de conhecimento. Não reconhece. A gente tem que entrar, no meu caso, eu entro em história contemporânea e história do Brasil. Ou eu vou pela economia, aí economia política, macro, quer dizer, e é um campo mundialmente consolidado. E fecho com uma reflexão, né, que tem sido, talvez, o meu grande incômodo nos tempos atuais. Nas faculdades, eu vinha conversando com o Marcelo agora no carro, nas faculdades de economia, história econômica virou aquela coisa chata que o aluno esgota no primeiro semestre e nunca mais quer ver porque não serve para nada, né? Aquela coisa lá, em geral, né? Quase que se dissesse assim, o professor que não sabe economia vai dar aula de história econômica, porque aí qualquer porcaria é porcaria, né? Eu e Jaque estamos lá no FRJ. E no campo da história também, história econômica, esse negócio velho, ultrapassado, tiraram dos currículos, né? Os cursos de história não tem mais história econômica, né? E aí eu brinco hoje mesmo em sala de aula, eu falo isso para encerrar, eu dizia que há um pequeno probleminha, particularmente no meu embate com a história das ideias, né? Que eu chamo de neo-hegelianismo de direita, quer dizer, não é nem o hegelianismo de esquerda com quem Marx dialogava, né? Eu dizia o seguinte: só há referido, né? E o campo das ideias é o campo do referido, dizem os clássicos, se eu tenho referente, e o referente é a vida real, né? Então, quando eu vejo as pessoas escreverem assim, o olhar sobre a cidade, a percepção sobre a cidade, eu me pergunto, essas pessoas não compram na cidade, não andam na cidade, não vivem na cidade? Parece que não, parece que flutuam, né? Parece que flutuam. A percepção acerca, numa leitura esquizofrênica e ruim. Elas não comem, ficam mais leves. O corpo fica leve, né? Em tempos de novela global, é o perispírito que faz a história, né? Uma visão quase que kardecista da história, né? Numa leitura ruim, equivocada, canhestra, de um Walter Benjamin, ou do Ep Thompson, né? Eles dizem que não, nós somos modernos. Olha o Walter Benjamin, que jamais fez uma besteira dessa nos seus estudos. Então, eu tento retomar, desculpe talvez pela impertinência ou os comentários um pouco ácidos, mas a gente vai ficando velho, vai se achando no direito de falar besteira que quer. E aí também já não está precisando fazer tanta média, né? Não ocupa cargo público, né? Não, a gente já pode, a partir de um certo momento, estar um pouco, né, caminhando pela vida com um pouco mais de liberdade. Então é isso. Então, resumindo, eu acho que tem questões teóricas por trás, existem essas questões metodológicas, mas antes de ser um espaço de exclusões, deve-se construir um espaço de inclusões. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. César, fica tranquilo, eu acho que eu sou, tirando você, evidentemente, o mais novo da mesa, eu sou muito mais ácido ainda. Então, não é um... E a segunda coisa é... Mesa de Giló. Mesa de Giló. E a segunda coisa é o seguinte, pelo menos no campo da filosofia, a leitura que se faz de Marx hoje em dia é pior ainda, não é nem Hegel, é Kant. Mas, enfim, aí eu
não vou nem entrar nessa história. Bom, começo evidentemente agradecendo o convite para participar dessa mesa e dizendo o seguinte, que vocês são triplamente corajosos. Em primeiro lugar, porque assim como Carlinhos, eu sou economista barba, cabelo e bigode, graduação, mestrado e doutorado, o que é uma deformação no final das contas, mas enfim, tão corajosos por isso. Segundo motivo para ter coragem, porque eu sou marxista, tem que ser muito corajoso para chamar marxista para falar. E terceiro motivo da coragem é deixar esse marxista falar por último. É muita coragem que vocês têm. Mas, enfim, vamos lá. Começo fazendo um registro histórico, e não porque eu estou num congresso de história econômica, mas porque, de fato, é preciso fazê-lo. Nós estamos no dia 11 de setembro de 2012. E o dia 11 de setembro é fatídico, nefasto, abriu, simbolicamente, é verdade, as portas para um período fúnebre na história do nosso continente. E não estou falando de 2001, estou falando de 11 de setembro de 1973. Não se trata de comemorar, mas se trata de lembrar para saber que aquilo, simbolicamente, abriu as portas, foram as alamedas, abriu as portas para a hegemonia neoliberal que nós vivemos e sobrevivemos, apesar dela, até hoje. Então, precisava fazer esse registro. Eu estou de luto. Bom, eu me preparei aqui para apontar... Estou fazendo o que eu... Para fazer apontamentos em 3 grandes questões, sabendo de antemão que a terceira... Aliás, você controla meu tempo, tá? Aqui. No máximo, vou resvalar nela. Então vai ficar aquele suspense, né? Aquela coisa. O primeiro conjunto de questões ao qual eu vou fazer alguns apontamentos diz respeito à relação entre economia e história, passando um pouco por questões que meus colegas aqui já anteciparam, outras não. O segundo ponto, que eu também vou fazer alguns apontamentos, é em Marx com isso, no que Marx ajuda nessa relação economia e história. Aqui eu vou tentar mais desmistificar um pouco do que propriamente apontar coisas mais... enfim, vocês vão ver a relação disso quando eu chegar lá. E o terceiro, que na verdade é um desdobramento necessário desse segundo, Marx, Economia e História, que é a velha e famigerada questão do método. Mas acho que eu não vou ter tempo de entrar nela, então vai ficar aquele suspense, é a porra da questão do método. Mas enfim, vamos ver até onde a gente chega. Bom, começo o primeiro ponto, Economia e História, com um ditado, na verdade é um xiste, palavra em desuso, mais comum na Europa do que propriamente aqui nas Américas, quer dizer, a América é só uma, né? Mas enfim, que é o seguinte: dizem que economista é aquele que explica amanhã porque o que disse ontem não foi observado hoje. É um ditado extremamente sagaz, porque ele não está de todo errado. O economista tem esse ranço. Só que o economista que assim faz é o que eu chamo de um economista tosco, embora isso cubra a grande maioria dos economistas. É quase... os que estão fora disso é quase traço estatístico. Acho que nós dois estamos nesse traço estatístico. Embora possamos ser toscos por outras razões, mas, enfim, isso é uma outra discussão. E por quê? Basicamente por 2 razões. Primeira delas, porque esse economista tosco, que assim se comporta, ele não entende qual é e nem como funciona seu objeto de estudo. A economia ela faz parte de uma realidade social e histórica que é ontologicamente aberta, e o economista teima em não tratá-la assim. Portanto, ele é, por definição, um antirrealista. Um economista ortodoxo, hegemônico, neoclássico, o termo que vocês queiram, é, por definição, e essa é a sua tradição filosófica, um antirrealista. Segundo, porque, em função do primeiro, ele não entende as limitações e possibilidades da sua própria ciência. Em função dela ser, uma ciência social, o que é diferente de uma ciência natural, o economista teima em tratá-las como se fossem idênticas, mal da nossa herança, nossa aqui do economista, do positivismo, que perdura até hoje, embora não se diga explicitamente.
com toda a discussão do neopragmatismo e tal, no final das contas, o nosso ranço ainda é positivista. E segundo, porque, na verdade, a ciência econômica é um conjunto de tradições teóricas, na maior parte das vezes divergentes, contrárias, opostas, em função do fato de que essa ciência provém de um conjunto de tradições filosóficas mais ou menos com a mesma característica. Portanto, há distintas teorias. E por que há distintas teorias? Porque tem distintas visões de mundo, distintas tradições filosóficas para explicar esse mesmo objeto, e isso se explica, como todos nós sabemos, os economistas toscos, se vocês quiserem, não, porque existem interesses conflitantes em toda e qualquer realidade social, e no capitalismo a gente sabe como é que funciona. Então, isso para pontuar, o primeiro apontamento que eu queria fazer é sobre o tal ditado. O que é um economista? Ele é aquilo, sim. Ele tenta se explicar amanhã, porque o que ele disse ontem, hoje, de fato, não foi bem assim. Está sempre tentando justificar o erro. Nem todos são assim, mas, enfim, grande parte de nós somos. Segundo apontamento sobre a relação economia e história, diz respeito com um movimento que, hoje em dia, está experimentando a sua segunda forma de manifestação conjuntural histórica, digamos assim, que é o que se chamou, no seu nascedouro, hoje em dia tem outros nomes, dependendo do lugar, nasceu na França, na virada dos 80 para os 90, o conhecido como o movimento pós-autista. Explico. Eram estudantes de economia, graduação e pós-graduação, na França, vínhamos conversando sobre a França no caminho, que começou a se sentir extremamente incomodado com a forma como eles aprendiam economia. Uma linguagem extremamente formal, matematizada, com excessiva carga de métodos quantitativos e com pouca, o que é estranho numa tradição francesa, carga de tradição filosófica, histórica, formação histórica, filosófica, sociológica, política, etc, etc. Eles tinham que buscar isso nos departamentos de história, filosofia. Isso é uma primeira coisa. Uma segunda coisa era, no mesmo movimento pós-autista, na verdade estavam definindo o autismo, o economista autista, e, portanto, eles queriam superar esse economista autista. Uma segunda coisa, intrarrelacionada com a primeira, que eles defendiam que era a interdisciplinaridade inerente das disciplinas em teoria social, inclusive na economia, ainda que ela se ache fora da teoria social, é uma pluralidade teórica, em função do que eu falei no início. Não existe uma teoria econômica, não existe uma tradição filosófica que desemboca em uma teoria econômica. Você tem diferentes teorias econômicas com diferentes posicionamentos, você tem discussões e debates teóricos. E isso estava explicitamente alijado do ensino de graduação e pós-graduação em economia, não só na França, mas eles foram os primeiros a se levantar. Então, isso para explicar o movimento, está renascendo hoje em dia com outros termos. Mas eu não poderia, está aí meu lado ácido, deixar de fazer alguns apontamentos críticos ao movimento pós-autista. Embora assine qualquer petição que eles me mandam, por internet ou não importa, eu estou assinando. Só que é preciso assinar de maneira crítica. Por quê? Duas razões. Primeira delas, a interdisciplinaridade em si não resolve o problema. Não é porque você vai ter menos cadeiras e métodos quantitativos e mais cadeiras de história em economia que você vai resolver o problema. A questão é, como é que você dá história? Vou citar um exemplo. Em história econômica, na economia, hoje em dia isso foi engambelado por uma coisa que se chama nova economia política, o que soa bem. Tem um nome pomposo. Só que nova economia política nada mais é do que uma teorização da velha tradição ortodoxa e hegemônica, que é a teoria neoclássica, a qual se referiu Carlinhos, aplicada à história, ou a fenômenos históricos. E dá em coisas esdrúxulas, vou usar uma linguagem contemporânea, tipo assim, tipo net. Você pega um indivíduo negro numa sociedade baseada na escravidão, não importa se capitalista ou não, e ele tem um objetivo. Só que esse objetivo tem restrições, ele não pode atingir aquele objetivo de qualquer forma. Então, na verdade, o que ele faz é uma análise custo-benefício, ele otimiza para poder chegar no melhor ponto possível do seu benefício em relação às restrições. Conclusão, o cara era escravo porque queria, pô. Isso que o cara está me dizendo, pô. Se a decisão é individual, dada a restrição, a conclusão é que ele era escravo porque queria.
Eles não dizem assim, mas a conclusão teórica é essa. O que cai entre nós é, no mínimo... Bom, como está sendo gravado, não vou entrar mais nessa seara. Então, essa é a primeira coisa. A interdisciplinaridade não resolve o problema. A questão é qual é a teoria que está por trás, ou as teorias que estão por detrás, dessas disciplinas que estão sendo trabalhadas. Esse é o ponto. A discussão é teórica. Notem, eu não estou aqui praguejando contra a interdisciplinaridade, até porque, para mim, isso é um pressuposto da coisa. A questão é, bom, isto posto, o que se faz em seguida? Segunda coisa importante é a satanização, a demonização inerente, embora esse não seja o objetivo inicial, mas inerente no movimento pós-autista, dos métodos quantitativos, das matemáticas, das econometrias, das estatísticas. Como toda e qualquer linguagem, matemática e estatística têm possibilidades e limites, mas isso em si não pode ser culpado, elas não podem ser culpadas pelo tratamento teórico que se dá a esses instrumentais. Então o problema não é a demonização da matemática, ou da estatística, ou da econometria. A questão é o que se faz com elas. Nós temos que saber, qual é a teoria que está por trás, e 2, conhecer as possibilidades e limitações daquele instrumento. O economista não sabe nenhum nem outro. Esse é o problema. Enfim. Terceiro apontamento a respeito do movimento pós-autista, mas indo para além já, que é a questão do ecletismo teórico. Isso se aplica mais ao ecletismo teórico do que propriamente ao ecletismo disciplinar ou à interdisciplinaridade. Isso é muito comum em economia. Não, gostei desse pedacinho aqui do Marx, beleza. Não, o Kalec tem isso aqui de legal, tranquilo. O Keynes tem isso aqui de bacana, porra, legal. Você faz uma teoria do liquidificador. Você junta todo mundo, bota todas as suas referências teóricas, constrói um Frankenstein, que nem fala nem anda, porque é uma coisa esdrúxula, e acha que está fugindo da ortodoxia, do mainstream, enfim. O ecletismo teórico não resolve. Por que não resolve? Primeiro, porque distintas teorias são, na maior parte das vezes, incomparáveis. Por que incomparáveis? Porque tem tradições numa filosofia da ciência distinta, portanto, tem visões de mundo distintas, enxergam o mundo de uma maneira distinta e, portanto, tem hipóteses, pressupostos, princípios, que vocês quiserem, contrários. Não dá para juntar qualquer coisa. Mesmo que essa primeira razão não se verifique em determinada comparação de teorias, o que é raro, fusão teórica se dá, na maior parte das vezes, eu diria que estatisticamente quase em todas, estatisticamente, não matematicamente, aqui já é visto economista, se dá por absorção, o que pressupõe uma teoria que absorve, entenda-se, domina, predomina, na sua filosofia da ciência, na sua visão de mundo, nos seus pressupostos e postulados teóricos. E outra que é absorvida, dominada e incorporada, se vocês quiserem. E, portanto, renega sua tradição filosófica, sua visão de mundo, seus pressupostos. Ou seja, é um falso ecletismo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: cuidado com o ecletismo teórico. No melhor dos casos, ele é falso. Notem, não estou dizendo que a gente não precisa ter várias referências. É outra coisa. Muito bem. Terceiro apontamento nessa relação economia e história, botando mais o pé na economia, que é a relação da ciência econômica e o que se chama uma subdisciplina, se vocês quiserem, na economia, de história do pensamento econômico. O que já é complicado, porque notem, isso sim, um viés idealista alemão. Se Hegel ou Kant, não vou discutir aqui. Porque não é a história da economia e, portanto, uma história do fato social e, portanto, correlacionado com idas e vindas, dialética e tal, aquele fato, o pensamento sobre o fato. Não. É uma história das ideias, história do pensamento econômico. Quando o professor é bom, a gente consegue perceber que aquele pensamento econômico tem um substrato real por trás. Geralmente quando ele é marxista, mas tem muito marxista que também... Bom, enfim, nota de rodapé, eu não me seguro. O marxismo, ele é culpado quase que integralmente
por muito das acusações que se faz ao pensamento de Marx. As interpretações marxistas do pensamento de Marx são muito, sim, culpadas por muito dos erros crassos, das idiotices que se diz a respeito do Marx. É verdade. O próprio Marx, dizem em seu leito de morte, falou para o seu genro, logo para quem, né? Para o Paul Lafargue, que se isso que está sendo feito por aí é marxista, eu, Marx, não sou marxista. Enfim, fecha a nota de rodapé. O que eu queria pontuar aqui em relação à relação que existe ciência econômica e história do pensamento econômico são basicamente duas coisas. Primeiro, o que significa economia política? E por que economia? Porque economia política no nascedouro, no século XIX, era o nome do nosso campo de ciência. Não é mais, agora virou, não é nem economia, é economics, porque tem que ser em inglês, né? Como se explica isso? Não é casualidade histórica. Aliás, casualidade histórica poucas vezes existem, embora se manifestem como casualidades. Aqui eu já estou virando hegeliano, né? Causalidade, casualidade. Economia política, justamente para voltar ao início, hoje em dia o resgate dela não é essa, apesar do termo que se dá na teoria hegemônica, de juntar a economia com política, embora a teoria seja a mesma. Você não mudou nada. O que eu estou chamando aqui de economia política, o resgate da economia política, é reconhecer aquelas possibilidades e limitações da ciência econômica, ou seja, que a economia é uma forma de enxergar um fato social que é ontologicamente aberto, portanto não é teleológico, a gente não sabe para onde vai, não dá para predizer, embora a gente possa teorizar para frente, sem nenhum problema, fazer prospectivas. Esse fato só é inteligível na sua totalidade e ele tem, sim, aspectos econômicos, sociológicos, históricos, filosóficos. Respeitar o fato como ele, desculpem a redundância, como ele de fato é. Isso é ser materialista histórico e não aquela história de terraplenagem, porque tem terraplenagem também, né? Esquecem disso, mas enfim. O economics, ou a economia, a ciência econômica, joga isso no lixo. Por quê? Porque é relevante, porque eles tratam o fato, aliás já é ato falho, né? Eles tratam a ciência social, a teoria social, como se fosse uma ciência natural. E aí história, filosofia, sociologia são cadeiras laterais, a gente precisa fazer por... Bom, está sendo gravado, foda-se. Masturbação teórica. Ficar erudito e poder ter um papo melhor no boteco no fim de semana. E é o mau economista convencional. E geralmente é o mau economista. Quem não sabe economia fica fazendo essas coisas. Não sabe matemática. Não sabe matemática, vai fazer essas coisas. Aí a gente que gosta dessas coisas tem que saber matemática e essas coisas, porque senão eles não respeitam a gente. Enfim. Segundo apontamento, a relação ortodoxia e heterodoxia em economia. Aqui é complicado. Por que é complicado? Que raio significa ortodoxia? Às vezes, apressadamente, se relaciona a ortodoxia com o que se chama teoria econômica neoclássica, que, grosso modo, entendam isso como sendo o economics. Não é sinônimo. Mas a teoria econômica neoclássica é uma forma de enxergar o fato econômico a partir dos indivíduos singulares, oniscientes, onipresentes, não é Deus, mas é quase como se fosse, extremamente hiperracionais, que otimizam suas decisões a todo instante do tempo. É isso que significa a economia neoclássica, com restrições, estruturas de mercado. E toda e qualquer interação social, relações sociais, portanto econômicas, é fruto direto da decisão individual. Então se explica o fato pelo indivíduo. E, via de regra, também não é a sua totalidade, como uma justificativa teórica e ideológica para justificar o capitalismo, sem sombra de dúvida. Mais ou menos envergonhadamente, dependendo do grau da vergonha de cada um. Mas no limite é isso. Bom, se é assim, e o Hayek? Precisa falar quem é o Hayek? Não, vocês conhecem muito bem o Hayek. Vocês vão dizer que o Hayek é um cara que não defende isso? Não justifica o capitalismo? Só que em determinado momento da história do Hayek, ele se contrapôs à teoria econômica neoclássica em razão de um debate, enfim, o Carlinhos conhece melhor do que eu, planejamento, mercado, que ele perdeu teoricamente, porque os caras demonstraram para ele que a melhor forma de conseguir aquilo que ele queria, o ideário neoliberal, era através do planejamento e não do mercado. Aí ele ficou puto e falou, não, então eu vou jogar fora a teoria econômica neoclássica, que foram as armas utilizadas no debate, inclusive pelos marxistas, e começou a renegar teoricamente o neoclassicismo, e por isso deixou de ser ortodoxo,
No meu modesto ponto de vista, não. Me parece um critério ruim para diferenciar a ciência econômica. O que é heterodoxia? Não, heterodoxo é todo aquele que não é ortodoxo. Ué, mas se tem problema na própria concepção do que é ortodoxia, o que significa ser um heterodoxo? É um conjunto de teorias que se opõe à ortodoxia. No melhor dos casos, lembrem-se do ecletismo. Todos aqueles que brigam contra a teoria econômica neoclássica são meus amigos. Não, meus não. Tenho divergências teóricas profundas com vários deles. Não, heterodoxia é um tratamento de outros temas, disciplinas, que a teoria econômica neoclássica ortodoxa não trabalha. Lê do engano. Não é porque eu estou trabalhando distribuição de renda, pobreza, inclusão social, bandeiras tipicamente não só da heterodoxia, se vocês quiserem, como da esquerda, que vai me transformar num heterodoxo, num socialista. Segunda nota de rodapé. Não posso citar nomes aqui. Eu costumo jogar uma pelada quarta-feira à tarde e noite, onde infelizmente tem muito economista, inclusive eu. Um deles, antigo secretário de política econômica de governo, não vou falar qual governo. Não precisa dizer o que ele fazia e como fazia. Numa certa altura do pós-pelada, que sempre tem a cerveja, o cara quis me justificar o porquê ele era socialista. Não, porque eu sou a favor da distribuição de renda, da inclusão social. Olha, isso faz de você, no máximo, um bom caráter. No máximo. Socialismo é outra coisa. Então, temas, disciplinas, bandeiras não definem teoria. Uma característica da economia ortodoxa é justamente se apropriar das bandeiras da heterodoxia. E a heterodoxia fica sem pai, nem mãe, nem calças. Bom, mais perguntas que respostas. Mas, enfim, uma boa pergunta às vezes é melhor do que uma resposta mezzo. Eu tenho outros critérios para diferenciar a ortodoxia da heterodoxia, mas eu não tenho tempo. Então, e eu tenho que chegar no Marx, já que eu não vou conseguir chegar no método, pelo menos no Marx. Quanto tempo eu tenho? 10, tá. Marx e a relação entre economia e história. Primeira questão. Marx era um economista? E a resposta aqui, lá vem esse cara com a porra da dialética. Sim. A resposta aqui é sim e não ao mesmo tempo. O sim é óbvio. Será economista? Tenha diploma dessa merda ou não? Todo e qualquer energúmene que resolva lidar com um objeto que a economia trabalha. Não é corporativismo aqui. Embora o COFECOM, o CORECON sejam fortes e tal. Não importa. Você lidou com o fato que é social e, portanto, inescapável, não só para economistas, mas para historiadores, filósofos, sociólogos, cientistas políticos, antropólogos, tudo o que vocês quiserem. Tem engenheiro, às vezes. Oi? Químico. Enfim. Não, mas aí já estamos extrapolando. Ele é químico. A economia tem essas coisas, tem muito engenheiro, químico, que sabe matemática. Enfim. Então, sim, óbvio que o Marx era um economista. E por que não? E aqui eu sempre gosto de citar uma anedota. Para quem consegue sobreviver à leitura do Capital inteiro, o livro O Capital só faz sentido ler inteiro. Entre outras coisas, vai se deparar com o seguinte: o Marx, quando se refere aos economistas, ele sempre usa a terceira do plural. Eles. Fala nós. O subtítulo, as pessoas esquecem, do Capital, é Crítica à Economia Política, que à época significava a ciência que estuda isto. Só que o subtítulo Crítica da Economia Política em Marx tinha 3 sentidos. Como é que você sabe? Você só de olhar, não, porque eu estudei Hegel, dialética, como é que mais, ideologia alemã, então, enfim, leva anos para você perceber essas coisas. E não tem fim essa porra. Precisava de 10 vidas. Primeira coisa, crítica da economia política significa crítica da realidade econômica. Da época dele, óbvio. Ele não era mãe de Iná, que olha para frente. A realidade econômica dele é o modo de produção capitalista. Então, uma crítica à sociabilidade capitalista, em primeiro nível. Num segundo nível, o que significa a crítica da economia política? Que significa a crítica ao pensamento científico, sem entrar em discussões do que é ciência e o que não é ciência, que procura explicar esse fenômeno. Portanto, uma crítica da ciência econômica e das duas, da clássica
e da vulgar. Até pelos nomes você pode perceber que ele respeitava muito mais a clássica. A vulgar era uma... Enfim, entra no terreno da mistificação, não vou entrar aqui no campo da teoria da ideologia. E um terceiro nível de crítica da economia política, que significa um subtítulo do Capital, que é a crítica ao tratamento economicista, método, da economia, objeto. Ou seja, é uma forma do Marx dizer que ele está criticando os autores que trabalham o objeto economia, o modo de produção na linguagem dele, como se fosse meramente econômico. Como se não tivesse gente, relações sociais, e elas fossem, embora não tenham consciência disso, nem sempre, os atores dessa porcaria. Daí a teoria do fetiche. Bom, o tempo, como diria o poeta, el tiempo implacable. Se é assim, a minha constatação é óbvia. A sua obra, mesmo a mais madura, o Capital, é ao mesmo tempo economia, história, política, filosofia, sociologia, antropologia. Por quê? Porque o fato social é assim. O que o Marx fazia, sempre fez, foi respeitar o objeto. Por isso que ele era materialista. Por isso que ele não pegava do abstrato para o concreto, a la Hegel. Mas também não fazia o contrário, né, que é o materialismo embasbacado, ou lá Feuerbach, que no fundo é um tipo de idealismo, do concreto, e o positivismo faz de maneira mais tosca ainda, do concreto para a categoria. Não, está tudo lá no... Não, também não. Era dialética. Já entrei na questão do método sem querer. Terceiro apontamento. Marx é um autor do século XIX, e aqui a pergunta é capciosa. Por que capciosa? Porque dependendo do tom que eu uso para fazer a pergunta, é uma forma já de desqualificá-lo. Porque qual é o corolário disso? Bom, se ele é o autor do século XIX, ele tem um lugar reles na história do pensamento econômico, no sentido de denegrir a disciplina. E a resposta aqui, mais uma vez, é sim e não. De novo. De novo. Qual é o problema? Óbvio que ele era autor do século XIX, não só porque ele escreveu no século XIX, mas eu quero dizer mais do que isso. Que ele também estava preso às possibilidades e limitações do que ele poderia descobrir do modo de produção capitalista em função das limitações da realidade social do século XIX. Interpretar ele ao contrário é uma interpretação kantiana do próprio Marx, é jogar ele no lixo. E o Marx fala barbaridades. Para quem teve paciência de ler os Grundrisse inteiros, vocês... Bom, não vou aqui citá-las, mas tem barbaridades. E por que não? Não no sentido de entender a pergunta como Marx é um autor restrito ao século XIX, porque a ideia é o seguinte, Marx, no melhor dos casos, pode nos dizer algo a respeito do que era a realidade social, o capitalismo, se vocês gostam do termo, no século XIX. Não, mas agora passou o 20, 21, a realidade é outra. Não. É e não é. Por quê? Salvo os loucos que acham que a gente não vive mais no capitalismo, tem. Lá e cá. Tem louco em tudo que é lado. Em cima, embaixo, oblíquo, enfim, tem um louco para tudo que é lado. Estou deixando eles de lado. Vivemos no capitalismo, gostemos disso ou não. Se é assim, e o Marx tem uma teoria robusta, densa, forte, concordemos ou não com ela, sobre o que é, como funciona, na sua essência, o modo de produção capitalista, ele ainda é um autor válido. E não como Helles, mas um autor de história, não de história do pensamento econômico. Mas a realidade hoje é outra. Óbvio, o capitalismo do século XXI é igual ao capitalismo do século XIX. E aí Marx nos ajuda de novo. O Marx não estava trabalhando única e exclusivamente... Quando você lê o Capital, ele faz incursões teóricas, históricas, para alguns movimentos, na sua teoria, teóricos. É verdade. Mas ele trabalha com as ilustrações históricas. Tem um argumento, tá vendo? Não sou Hegel. Essa porra aconteceu e eu só pude entendê-la depois que ela aconteceu, óbvio, o que não é uma garantia necessária. Mas cuidado, Marx não está querendo dizer que o capitalismo é assim, ele não tem uma filosofia da história no sentido hegeliano. Ele pode ter uma teoria da história, podemos discutir isso depois, mas filosofia não tem. O que isso significa? Que ele se propõe no Capital, em outras obras também, mas mais acabadamente em O Capital, a estudar as leis gerais do modo de produção capitalista. Ou seja, o que é o capitalismo? Aconteça ele no século XIX, no século XXI, ou, para dar outra transversalidade nessa porra, seja na Suécia, seja no Brasil.
Ainda que tenha especificidades no capitalismo do século XIX, século XXI, e não podemos desconhecê-las, e tem especificidades, claro, na Suécia e no Brasil, tampouco podemos desconhecê-las. Mas é capitalismo. Então tem leis de funcionamento que por ali estão. Esse é o seu objeto de estudo no Capital, as leis gerais do modo de produção capitalista. Penúltima coisa. E aqui vem um problema da interpretação equivocada de Marx e a culpa do marxismo. As leis gerais do modo de produção capitalista, o termo lei é complicado, porque lei, quando se fala lei, se entende legalidade, positivismo, determinismo, se então. Marx não era, trabalhava em filosofia alemã, a noção de lei é outra, a noção de causalidade é outra. Lei para Marx é lei de tendência. As leis do modo de produção capitalista não são determinísticas em Marx, embora muitos marxistas não tenham entendido assim. Não vou falar dos não marxistas, porque não tem obrigação. A obrigação deles é justamente desqualificar, mas marxista fazer isso, enfim. O que significa ser leis de tendência? Aqui eu vou para a negação, porque não tenho mais tempo de elaborar mais isso. Significa que essas leis não são de constatação a cada ponto do tempo, e pior, que emanam do empírico. Não que elas não sejam reais, elas são reais, portanto operam. Mas você não vai identificá-las, constatá-las ou construí-las, percebê-las do meramente empírico. Eu sempre cito em sala de aula o seguinte: o cara vai para o Santos Dumont, no lado da pista que o avião decola, né? Chega lá, o avião decolou, está derrogada a lei da gravidade. Porra, um empiricista tosco chegaria a essa conclusão. A lei em Marx não tem esse sentido. Cheguei à conclusão que a taxa de lucro na economia de Nova Iguaçu nessa semana subiu, então a lei da queda tendencial... Não é assim. De novo, não que Marx não tenha errado em alguns momentos, podemos discutir, mas a coisa não se resolve no empírico, é isso que eu estou querendo dizer. Segundo, a lei de tendência não significa inexorabilidade, não é teleologia, eu não sei para onde essa merda vai, não sou pai galo, mãe de Ná, eu nunca sei o esotérico de plantão. Qualquer um deles, tanto faz. Significa uma lei de tendência que eu tenho, e portanto não implica em determinismo econômico. O marxismo não tem nada a ver com isso, não é economicismo. Significa que tem um leque de possibilidades, também não vale tudo, não é pós-modernismo avant la lettre. Tem um leque de possibilidades, e nesse leque, a história é aberta. Se as leis de tendência definem um leque de possibilidades, e a história é aberta, para onde ela vai? O rumo efetivo, e aqui eu estou falando de historicidade, no primeiro nível de abstração, e no segundo nível de abstração, capitalismo. O rumo efetivo depende, como sempre, exúgio das atitudes sociais do ser humano, nas suas contradições de classes sociais, de frações de classe, o que vocês quiserem. O que significa dizer que, por definição, se vocês quiserem assim, Marx não pode ser economicista, porque o rumo da história, que é aberto, você pode, na melhor das hipóteses, contar ela para trás, mesmo assim com problemas. Mas para frente, você pode falar dela, claro, não tem problema nenhum. Mas você não sabe para onde ela vai. Porque o rumo é dado por relações sociais. O político, o sociológico, tudo aqui. Como é que ele vai ser economicista? Não podia ser. E último, vocês viram que eu não vou chegar no método, mas eu vou resvalar nele. A porra da dialética. Não confundam um discurso contraditório, ou seja, um sistema categorial, teórico, lógico, que tenha contradições nele mesmo, porque assim o Marx é acusado às vezes, com, aspas, um discurso que capta a realidade contraditória. São coisas diferentes. O que eu quero dizer com isso? Que a dialética em Marx não é um artifício para conquistar a menininha no boteco da esquina no fim de semana. O Marx não... Bom, o Carlinhos gosta dessas efemérides de história do pensamento econômico, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: dialética em Marx não é um método, porque a palavra método significa uma forma de fazer o que eu estou fazendo, o que implica alternativas. A dialética em Marx não é alternativa, é obrigação, não é método, não é metodologia, é ontologia. Por quê? Porque eu estou lidando com um objeto, uma realidade social, que ela é contraditória. Se eu, a princípio, de saída, trabalho com uma teoria que parte de um princípio da não contradição, eu estou deturpando o objeto. Não estou sendo materialista, estou sendo, neo-hegeliano, de esquerda, de direita, o que vocês quiserem. Então,
a realidade social, o modo de produção capitalista é contraditório. É uma totalidade contraditória. Se é assim, a dialética em Marx não pode ser uma escolha metodológica, como está sendo de novo, hoje apresentamos uma outra opção de metodologia, o que se chama de New Dialectics, está muito em voga na Inglaterra. Em Marx não é escolha, é obrigação. Então, vou fechar com o seguinte, quem quiser trabalhar essas coisas em termos de Marx, sorry, a dialética é inescapável. Muito obrigado. E, imediatamente, abrir para as questões de quem quiser fazer perguntas para um dos expositores ou para todos eles, pedindo para quem for falar, para quem for fazer a questão, se identificar, falar o nome, instituição e tudo mais. Eu não posso, porque ela é minha terra. É a dialética e Marx. Né? Essa é a diferença. Posso fazer? Se ninguém fez, eu vou fazer. Então, Debate Carlos, Debate interno. Fogo amigo. Não é fogo amigo, é um problema técnico. Graças a Deus não tem ninguém no Nova Economia Política aqui. Não, mas você vê como é que... O Marcelo falou mais negócio. O nível de maluquice que certas pessoas chegam com esse negócio neoclássico. Eu tive recentemente, semana passada, estive num congresso e tinha lá na mesa, era sobre economia brasileira, tinha lá na mesa um desses tipo autista, no limite. Posso falar? Muito bem. E aí, como o Marcelo falou, para essa gente tudo é o agente racional, tal, que resolve. Aí no final diz assim, olha, o preço das commodities vai cair. Vai ter uma coisa para explicar. Aí ele botou uma série do preço da ação da Petrobras e uma série do preço da ação da Vale Doce. Por quê? Como o agente racional e tem perfect forecast, ele vê para frente infinitamente, ele está antecipando que o preço da ação vai cair, por isso está baixando. O preço do ferro vai cair. Então, hoje ele está baixando o preço da ação. Ele está vendo no futuro e baixa porque ele antecipa racionalmente. Quer dizer, um negócio, é tão maluco isso. O idealismo elevado à enésima potência. É dizer que o agente é racional e porque o agente é racional, o mundo funciona como ele acha, que é um negócio assim. Eu fiquei olhando assim, a plateia ficou olhando assim. Então, graças a Deus que nós não temos... Não que seja uma má pessoa, não. Eu até, assim, eu fico com uma certa até compaixão. Porque se a pessoa acha que o mundo funciona assim, é porque... Nossa, como é que pode? Que coisa, a que ponto chegamos? Mas o que eu ia chegar aqui, graças a Deus, aqui, só tem materialistas, tal, gente razoável, apesar das nossas diferenças. Tem um ponto que é complicado, que é o seguinte, ficou claro aqui nas intervenções que não é impossível considerar ter uma visão economicista da economia ou da análise histórica da economia, e tem uma série de fatores históricos que determinam ou a trajetória ou o passado, e que você tem que incorporar. Eu botei lá num grafiquinho, tem coisas, o que a economia trata do core, né? Algumas relações que meio que não dá muito para fugir, mas no fora tem um bando de coisas. E aí foi falado aqui o negócio de olhar sobre a cidade, e tem um problema, onde é que está a linha de corte? Esse é um problema complicado. Eu acho que tem linhas de corte assim, do bom senso, que o bom senso é melhor. Quando o cara começa a falar esse bando de abobrinha, fora. Mas qual é a linha de corte da relevância daquele específico estudo social, e até que ponto uma específica trajetória do estudo social pode ser relevante para criar uma estrutura social? Eu nem botei, eu gosto muito do pessoal lá do americano, da estrutura social de acumulação, acho um pessoal bacana. David Coates, tem o site do Perry, que é um site legal também, lá do Massachusetts. Então, aonde botar essa linha de corte? Não, isso aí é abobrinha. Óbvio que o individualismo é um elemento central. Óbvio que quando você olha que é uma relação individual da percepção, isso aí, fora, e pretende aumentar as, digamos, estruturas sociais que interferem sobre os fenômenos econômicos. É uma linha de corte
relevante, eu acho, importante. Mas isso eu acho que é uma coisa que, para a gente que trabalha com essa abordagem, é interessante determinar aonde começa, onde acaba, entendeu? Até onde eu posso chegar nessa estrutura social e até que ponto a fronteira fica mais tênue e já começa a ser tendências individualistas e pessoais que não tem nada a ver com essa abordagem que é estrutural, materialista. Carlos, quer dizer, eu acho que tem a sua provocação. Mais alguém quer fazer pergunta? Só para a gente fazer uma rodada e fechar. Ninguém? Então, tem aí duas provocações, eu acho, extremamente pertinentes, né? Eu costumo fazer a analogia com as lentes, né? Quer dizer, o fato de eu usar uma lente zoom ou grande angular, né, que me dá mais foco ou menos foco, né, ou eu pego o bloco ou eu foco, não altera o fato de que, independente da minha lente, a totalidade está presente na minha fotografia. A questão é se eu vou usar um foco, né? Então, dependendo de qual é meu objeto de pesquisa, obviamente o meu foco vai se dar num processo, digamos, econômico, ou num processo cultural, ou num processo político, né? A minha crítica é o descarnar essa dimensão das outras dimensões. Isso é o que me parece que vai ser o critério para isso, se é abobrinha ou não é, né? Quando como se aquilo ocorresse fosse um parafuso, né, sem fim, né? Como se ele bastasse em si mesmo. Daí a minha crítica, inclusive, uma parcela do pessoal de História das Ideias que trabalha a ideia como se ela ocorresse no vácuo, né? O próprio Marcelo fez esse comentário sobre história do pensamento econômico, né? E eu me lembro que uma vez, num mini curso que eu fiz com um grande historiador inglês, e ele dizia que tem duas coisas em história muito difíceis de fazer, que é biografia e história do pensamento econômico, porque exigiriam um grau de maturidade, inclusive intelectual, para a produção de um trabalho original nessas áreas, que implicaria já ter dominado outras áreas do conhecimento. Isso é quase que o confluir de uma carreira, né? Que eu acho que essa é uma primeira questão, né? E aí eu acho que concordes, quer dizer, por exemplo, um modelo explicativo que você trouxe pode ser, provavelmente me será extremamente útil, como uma lente para entender um processo, né? O problema é se eu achar que isso resolve o meu problema, aí sim, da totalidade. Eu acho que essa é a primeira questão. E a segunda questão, né, é que também não é o outro lado, quer dizer, aquele negócio dos poloneses sacaneando os russos, né? A dialética da paranoia, tudo tem a ver com tudo. Claro, tudo tem a ver com tudo, quer dizer, né? Porra, isso é uma questão muito mais de chispe, só para usar a expressão de hoje, do que uma questão científica. Você, no trabalho científico, né, e aí o Marx é uma grande lição, eu digo para os alunos, eles deviam ler mais e citar menos, né, e ler mais, quer dizer, aprender mais. Você vê que quando o Marx está lidando, vamos chamar com um objeto específico da economia, está falando da moeda, está falando da efetivação da mercadoria, etc., ele, entre aspas, esqueceu, não esqueceu, está rodando no HD dele também o processo econômico, o processo político, cultural, mas naquele momento a lente dele está ali. E quando ele vai estudar as lutas políticas, né, o foco dele muda.
Então, eu vejo essas duas questões, por isso que eu acho que, independente, para encerrar, que eu estou falando muito, independente de eu fazer uma opção teórica, metodológica, a divisão de um mundo marxista, isso é uma opção, que isso não é questão de fé, não dá para desconsiderar a contribuição fundamental na história econômica, história do pensamento econômico, da obra do Marx. Isso que ele está dizendo não é o César, eu pouco importo. Quer dizer, o Galbraith diz isso. Quem lê o Galbraith está dizendo, olha, sem Marx você não entende o capitalismo, a sociedade capitalista. Claro que ele leu a maneira... Delfim Neto diz isso. Simmons, Mário Henrique Simmons, imagina, dava curso da Fundação sobre Marx, sobre o Capital. Devia ser ruim, né? Não, tudo bem, quer dizer, né? Não estou qualificando ou desqualificando, apenas registrando. A Célia também tem pitaco aí. Tem umas... Tem tudo que nós dissermos será usado contra nós. Então, isso. Em tempos da ditadura era mais complicado, agora é explícito. Pois é. Antes era gravado e escondido. Não, só anotei algumas coisinhas aqui. A primeira delas, para exemplificar o que você falou, tirando a parte da introdução dos Grundrisse, do método e tal, quando Marx entra propriamente na sua discussão, ele está fazendo uma crítica à proposição de reforma bancária do Darimon, mas o inimigo dele é o Proudhon. Ele está brigando com uma tradição filosófica proudhoniana. Então, mesmo quando o objeto é em si econômico, ele é óbvio, como diz você, o HD dele está rodando e está vendo qual é a tradição filosófica que está por trás daquela proposta do Darimon. O Darimon não era ninguém, mas ele usou o cara para dialogar criticamente com o Proudhon. Bom, como sempre o Kalis me põe para pensar, eu acho que a primeira questão o César de alguma maneira já tocou, quer dizer... Bom, primeiro, não tem uma linha demarcatória fina que te permita isso. O problema é a zona cinza, que acho que é um pouco por aí que você está querendo... Ok, mas aí isso faz parte do caráter limitado do conhecimento. Pensar o contrário é uma antropomorfização, achar que o ser humano pode tudo. Sorry, tem coisas que a gente... E não é porque a gente não consiga explicá-las, entendê-las, que elas não existem. Esse é o ponto. Esse é o problema nosso, não do fato. Ora bolas. Então, essa relação totalidade, estudos concretos, particulares, aí é que está a ciência com C minúsculo, de você trabalhar o foco, sabendo que aquelas coisas têm uma totalidade por trás, enfim. É isso que a gente faz no nosso dia a dia, não é? Por isso que não é fácil, né? Mas mais duas coisinhas rápidas, quer dizer, na verdade uma só, mas... duas. A primeira delas, você não disse isso, mas eu gostaria de pontuar, grande parte das vezes em economia se faz a crítica, do ponto de vista da filosofia, ao neoclassicismo equivocada. Porque a estrutura teórica dos modelos, e são modelos neoclássicos, é basicamente a seguinte: o consumidor, racional, tudo o que vocês quiserem, o que ele faz? Ele maximiza a sua utilidade, o seu benefício, sujeito à restrição do quanto ele ganha, chama-se isso restrição orçamentária, e faz um leque de opções que seriam para eles ótimos, de que grau não importa. Isso te dá a curva de demanda. E os ofertantes maximizam o seu lucro restritos à estrutura de custos de mercado que eles têm. Isso dá os pontos que ele considera ótimos, que é a curva de oferta. A oferta e demanda determina preço, resolveu a questão. Mas a base é isso, a análise custo-benefício do consumidor e do produtor. É que 99,9% dos neoclássicos não sabem nada de filosofia. Então, mas os que sabem, e tem uns que são bons, porque a primeira crítica que se faz é o seguinte: você acha que o padeiro da esquina sabe que tem uma função de primeiro, de segundo grau, enfim, côncava, não, côncava, enfim, que tem que ser maximizada, lucro em função da estrutura dele? Ele não faz isso. Você acha que o consumidor, quando vai comprar alguma coisa, maximiza o tema? Não faz isso. Então, vocês não sabem nada de economia porque as hipóteses de vocês são irrealistas. São mesmo. Só que quem entende um pouco de filosofia sabe que o sistema lógico conceitual da economia neoclássica não vem do realismo, vem de Kant. É o idealismo. Eles não estão dizendo que o mundo funciona assim. Eles estão dizendo, se o mundo funcionasse assim, os resultados são comprovados, inclusive matematicamente, bem-estar, parará. Tanto é que a intervenção prática deles na realidade qual é? Tentar, olha que
filha da putinha, calhordice isso. Tentar transformar a realidade em algo mais próximo possível dos seus pressupostos do sistema lógico-conceitual. Reforma liberal é isso, porra. Ou não? Eles têm proposições de intervenção prática, mas com base no sistema ideal que no fundo é Kant deles. E aí os marxistas kantianos não gostam, mas se aproximam dos caras. Isso. Então, se criticar um idealista por falta de realismo nas hipóteses, do meu ponto de vista não é crítica, é elogio. Última coisa. Não tenho resposta para isso, mas como é que eu trabalho a questão ortodoxia e heterodoxia? No que para mim, onde é que eu arrumo meu HD, digamos assim, particiono o HD, né, agora, enfim. Eu tenho 2 critérios, interdependentes, e não é que não tenha zonas cinzas, sempre Lassalle. Primeiro, o que essa teoria me diz a respeito da historicidade no e do capitalismo? Dependendo da resposta ou do não tratamento desse ponto, eu encaixo ele num lugar ou outro. Não estou aqui, não é que para ser heterodoxo tem que ser comunista, não é isso. É lidar com a questão. Os clássicos faziam isso. Os neoclássicos não fazem isso. Segundo, qual é a teoria do valor desse cara? E não é uma questão de embate de teorias do valor trabalho ou teoria do valor utilidade, não é isso. Porque no fundo o que essa pergunta reflete é como é que esse cara encara, sou cacófono, mas enfim, como é que essa figura encara as relações sociais? Porque a teoria do valor, no fundo, é como é que os seres humanos, como é que se dá a sociabilidade nesse sistema social. Dependendo de como a pessoa lider com isso, ou não fizer menção a isso, e eu estou lembrando Keynes, eu vou ter uma resposta ou outra. De novo, é o que me dá algum mapa de como identificar os caras, mas a zona cinza sempre existe. Uma coisa só rapidinho. Sem dúvida, Marcelo, você pode dizer que a teoria ortodoxa no fundo, apertando o que você falou do Hayek, é apologética do capitalismo. Tipo, você pode... Mas nem todos. O Marshall, por exemplo... Assim, o próprio... Assim, tipo... E não assim, vale a ida, mas não vale a volta. Tipo, os clássicos sabiam que tinha classe, sabiam que era uma sociedade contraditória, mas preferiam que para um lado, digamos, pendiam para um lado. Digamos, mas a apologia deles não era apologia porque essa era uma coisa meio que vai ser porque é melhor para todo mundo e todo mundo escolheu, mas é um pouco... acaba sendo, você pode usar a teoria clássica para não ser apologético, para ser crítico, mas é muito difícil usar a teoria neoclássica para não ser apologético, para ser crítico, é meio... E toda a tradição ricardiana de esquerda. Todos considerados. Então é meio complicado, né? Acho que é melhor acabar, né? Gente, gostaria novamente de agradecer a todos os palestrantes pela ótima mesa que a gente esteve aqui. E dizer que agora a gente tem um intervalo para o café e a partir das 4h30 teremos comunicações coordenadas. Então é isso. Isso é conversa de meta, né? Porque nós vamos ganhar. Isso temos que ter. Eu ia fazer uma pergunta, mas está em cima da hora. Isso é conversa de meta, que nós três temos que ter, né?